O que dá mais dinheiro no agro? Taxa de desfrute de animais ou taxa de desfrute de arrobas? Fique conosco até o final, porque hoje, embora específico para a pecuária, lembre-se sempre, conceitos de gestão são transferíveis. Portanto, o que a gente quer ver mais saindo da nossa fazenda? Animais em relação ao rebanho que temos ou arrobas em relação à quantidade de peso total dos nossos animais? Então, curta o nosso canal, o nosso vídeo, ative as notificações e vamos fazer o pecuarista brasileiro ganhar mais dinheiro, minha gente! Olá, 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 empresários do campo! Muito se fala sobre diversos indicadores zootécnicos, indicadores produtivos, indicadores agronômicos, para que a gente valide, ateste e monitore o resultado do nosso negócio agrícola, nosso negócio pecuário. Mas será que esses indicadores eles são os mais apropriados para que a gente avalie de fato o din-din que retorna para o seu bolso? Será que existem indicadores melhores para determinadas situações? Como traduzir esses indicadores produtivos, então, em indicadores econômicos, de retorno para o seu bolso? É isso um pouco que nós vamos ver na videoaula de hoje, olhando para dois indicadores específicos: taxa de desfrute de animais e uma taxa que talvez nunca tenha escutado falar, mas que é muito importante, taxa de desfrute de arrobas. A gente vai comparar as duas hoje e entender o motivo pelo qual a gente está trazendo esse segundo indicador zootécnico para a sua ciência e, mais do que isso, lhe mostrar que ou fazemos gestão adequadamente ou vamos seguir a nossa intuição. Começar a gestão mais ou menos, vou começar devagar, coletando alguns dados, ou até muitas vezes as pessoas que dizem querer começar devagar já começam direto na análise individual de animais. Talvez a coleta mais cara que nós temos a nível de campo na pecuária. Mas é para a gente justamente entender que ou a gente tem uma visão do todo, ou a gente sabe os reflexos desses indicadores produtivos nos econômicos, ou talvez realmente mais importante a gente continuar no empiricismo, continuar com aquela sabedoria que a gente vem herdando de gerações. Então, sem mais, vamos direto ao exemplo na tela! Bom, aí então, gente, nós temos duas placas. Na verdade, nós vamos começar aqui esse exercício falando somente de taxa de desfrute de animais. O que é a taxa de desfrute de animais? É quantos animais nós vendemos por ano em relação à quantidade total de animais que nós temos no nosso rebanho. À esquerda, então, nós vamos ter aí 28% de taxa de desfrute de animais e à direita nós temos aí 2% a mais. Pode parecer não muito mais, mas quando a gente avalia que muitos produtores não têm lucro, muitos têm lucro de 3% a 5%, quando a gente está olhando para a diferença de 2% numa taxa de desfrute, sim, é extremamente relevante, né? Indústrias que muitas vezes até faturam menos do que fazendas, estão olhando para um aumento marginal de eficiência de máquinas na casa dos decimais. Se eu melhorar a eficiência com que a minha máquina produz uma ração, em 0,01% eu vou ter tantos R$1.000 a mais de lucro no final do ano. E o pensamento ele deve existir dessa forma, né? Muitas vezes a gente não quer fazer gestão, é muito fácil a gente colocar 10% a mais de diesel no trator, jogar 10% a mais de semente no campo, e é aí que a coisa começa a se degringolar. Então, de novo, essa diferença de 2% na taxa de desfrute em cabeças é extremamente importante para o seu negócio. Mas aí pergunto, será o melhor o negócio da direita ou o negócio da esquerda? Vamos à placa de informação, né? A nossa equipe aqui trazendo mais informações para vocês, alimentar vocês de dicas do exercício, informações
para você tomar uma decisão bem apropriada. Estamos falando aqui de um mesmo custo da arroba vendida, de R$200 a arroba, inclusive já incluindo o ágio da reposição. A gente tratou disso aí nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, recomendo você voltar lá e assistir até o final, porque esse ágio é parte do seu custo de produção. Não adianta falar só de lucro nutricional, de custo nutricional e deixar essas questões mercadológicas de lado. Da mesma forma, estamos falando aqui de R$280 a arroba como um preço de venda desses animais hoje, a ilustração que nós trazemos, a premissa aqui que nós trazemos para você. E na verdade esses dois exemplos são dois negócios diferentes, cada qual com 1.000 animais cada, e, muito importante, são rebanhos, são dois negócios que trabalham diferentemente os pesos médios dos seus rebanhos. Então, quando a gente avaliar os pesos de animais vendidos, os pesos médios do rebanho como um todo, são diferentes, poderíamos falar que são categorias animais diferentes, embora estamos aqui falando de engorda animal, recria e engorda em ambos os casos, e inclusive quando a gente então está falando isso, já estamos ignorando as diferenças de custos nas várias categorias, a diferença de eficiência de deposição de carne na carcaça, porque nós estamos considerando todos os outros indicadores constantes, não estamos trazendo isso, muitas vezes a realidade é um pouco diferente, mas para que a gente passe conceitos de administração, a gente precisa isolar alguns fatores para ficar claro para vocês que nos assistem. Então, de novo, mesmo custo da arroba, mesmo preço de mercado, mesmo tamanho do rebanho, diferença só nos pesos médios, não temos diferenças na eficiência desses animais. E isso permite que, de novo, a gente consiga vender 28% do rebanho a cada ano, no exemplo da esquerda, e 30% do rebanho a cada ano na sua direita. E vamos aí, então, entender quais são essas diferenças de pesos aqui. No rebanho da esquerda, em média, nós temos um peso inicial dos nossos animais de 10 arrobas, vendemos esses animais após certo tempo, naturalmente mais de um ano, para que a gente tenha uma taxa de desfrute que não é de 100%, mas vamos vender aí um peso final de aproximadamente 16 arrobas. Estamos trazendo um peso médio aqui de 13 arrobas, portanto o peso médio do rebanho não é o peso médio de venda, é o peso médio se nós formos mensurar o peso daqueles 1.000 animais aí nas várias diferenças de pesos ao longo do ano e dos animais hoje em dia. Quando nós olhamos à direita, nós temos um peso inicial desses animais de aproximadamente 17 arrobas, temos aí peso final desses animais depois de recriado, engordado esses animais, de aproximadamente 22 arrobas, portanto, um peso médio desse rebanho de 19,5 arrobas. Então, como falado, vamos manter todas as outras variáveis constantes, poderíamos trazer aqui, mas para a gente tratar com simplicidade, vamos então só falar dessas informações que estamos mostrando aqui. E com base nessas informações, nessas duas taxas de desfrute de cabeças, eu pergunto para vocês, o que dá mais retorno? O exemplo da esquerda ou o exemplo da direita? Já vemos aí o nosso cronômetro na tela, a nossa placa de pedágio, né, o nosso cronômetro ilustrativo, e vamos contar até 3, 2, 1... Passou o pedágio! Então, o nosso cronômetro aí figurativo, essa placa de pedágio, esse pedágio que se aproxima, porque, como no mundo real, você precisa tomar decisões com base no mercado que não lhe espera. Essa talvez é das grandes dificuldades na tomada de decisão do dia a dia. Se tivéssemos todo o tempo do mundo, todas as informações, tudo seria mais fácil. Mas o fato aqui é que a recomendação da Perfarm, guardado essas premissas que nós mostramos, é que o exemplo da esquerda traz mais retorno do que o da direita. Então, muitas vezes, temos que fazer análises precisas, inclusive entendendo a diluição das arrobas na carcaça do animal. Muitas vezes a gente escuta, temos que produzir o máximo de arrobas. Gente, não é bem assim.
do ponto de vista econômico, financeiro, de dinheiro no seu bolso. Se for falar em indicadores produtivos, enfim, aí você vai conversar com os técnicos, são outros 500, mas quando a gente fala de din-din no bolso, guardado as premissas que nós estamos afirmando e mostrando aqui para vocês, o exemplo da esquerda é melhor que o da direita. E nós vamos entender o porquê disso, inclusive porque a gente já está com todos os custos embutidos, estamos com todos os fatores iguais, guardado aqueles que nós mostramos que eram diferentes. Então, quando a gente olha a taxa de desfrute em cabeças de 28%, a gente tem aí multiplicado a quantidade de animais que nós venderíamos por ano, 28% vezes 1.000 animais, vezes, né, o peso final desses animais em arrobas, nós teríamos aí 4.500 arrobas quase sendo vendidas a cada ano nesse agronegócio, que naturalmente é menor do que a quantidade de arrobas que nós vendemos à nossa direita, a quantidade de arrobas ali do agronegócio da direita de 6.600 arrobas vendidas a cada ano. E aí que vem uma variável extremamente importante que precisa ser levada em consideração: a quantidade de arrobas investidas no seu negócio. Quanto de dinheiro eu tenho aplicado para ser rentabilizado no nosso negócio na forma de arrobas? É com base em arrobas que você vai precificar os seus animais, as suas máquinas de fazer carne, é com base no número de arrobas, inclusive, que muitas vezes a gente define a quantidade de capital de giro, a quantidade de nutrição que esses animais vão chamar para terem as suas performances de ganho de peso, fator esse, inclusive, que não está nem sendo levado em consideração nesse nosso exercício aqui. Mas, de novo, temos aproximadamente 13.000 arrobas investidas no negócio à esquerda e temos 19.500 arrobas investidas no negócio da direita, aquele dinheiro que está em animal próprio ali no nosso negócio. E aí a gente traz o segundo indicador que é diferente da taxa de desfrute de cabeças, que é a taxa de desfrute de arrobas. Da quantidade de arrobas que eu tenho no nosso negócio, quantas arrobas eu vendo a cada ano. E a gente olha que quando a gente analisa sobre esse aspecto, a gente tem uma taxa de desfrute de arrobas à esquerda de 34,5%, maior do que a taxa de desfrute à nossa direita, ali de 33,8% nesse segundo caso, ainda que o segundo caso traga uma taxa de desfrute de cabeças melhor que o primeiro caso. E quando a gente olha o retorno sobre o investimento, a gente avalia uma correlação muito maior com esse indicador econômico da taxa de desfrute de arrobas do que da taxa de desfrute em cabeças. Nós temos um retorno sobre o investimento de 9,8% à esquerda e à direita nós temos de 9,6%. A 0,2%, de novo, talvez não seja muito, mas lembre-se que até outro dia o governo estava pagando 3, 4% de juros ao ano para qualquer pessoa que aplicasse seu dinheiro em títulos do Tesouro. A gente 0,2% aqui muitas vezes é 10%, 5% dessa rentabilidade é extremamente expressivo. É nessa casa dos decimais que as empresas profissionalizadas, os investidores qualificados, profissionalizados estão conversando. As ordens de grandeza, isso já está claro para todo mundo, embora na pecuária, infelizmente, não é verdade. A gente tem produtores produzindo a R$50 o custo da arroba e muitos produzindo acima de R$300. A variabilidade, a heterogeneidade é gigantesca, inclusive isso é o que permite muitos perderem dinheiro e poucos ganharem muito dinheiro. E de novo, a gente está aqui trazendo só 0,2% de diferença porque a gente está ignorando muitos outros indicadores relacionados à diferença dessas categorias animais. À medida que a gente trazer muitos outros indicadores, muitas outras variáveis, pode ser que esse valor se acentue, essa diferença, como também pode ser que a decisão se inverta. Naturalmente, a gente tem que olhar a realidade de cada negócio. Que a gente está querendo trazer aqui é o conceito do indicador, é o conceito da gestão. Porque, lembre-se, a gente pode vender essas 19.500 arrobas que nós temos investido no exercício da direita e comprar muito mais animais à nossa esquerda, 13.000 arrobas, comprar ali algo que vai remunerar o nosso dinheiro de uma maneira mais intensa. Inclusive, quando a gente está tratando do indicador de unidade animal por hectare, ele não é um indicador
comumente utilizado na forma de cabeças e sim na forma de peso, na forma de arrobas. Quanto de quilos de peso vivo ou de arrobas nós temos para cada hectare de área da fazenda. Então, muito importante vocês ficarem com isso, muito importante vocês questionarem aqueles que lhes fornecem recomendações econômicas acima de tudo. E vamos aqui então para as boas práticas da aula de hoje. A primeira questão é, se é para fazer gestão de resultados, gente, vamos fazer direito. Isso é o que a gente aqui na Perfarm suplica para vocês. É por isso que a gente traz conceito, vocês podem usar as próprias ferramentas de gestão. Obviamente que a gente tem, né, algumas delas, inclusive gratuitas, para ajudar vocês no dia a dia, mas o fato é, vamos pegar lá o que a gente está desembolsando de cabeças na fazenda como um todo e dividir pelo número de animais, sem considerar as diferentes categorias, a gente acaba mascarando os resultados. É muitas vezes nessas diferenças de resultados entre uma categoria e outra que estão os altos retornos sobre investimentos. Então, se é para fazer, faça direito. A caderneta ainda é muitas vezes melhor do que uma gestão em planilhas onde a gente faça o negócio pela metade sem entender as limitações que essas análises trazem, tá? O entendimento das limitações já é fundamental para a gente tomar a decisão. Não estou falando que necessariamente a caderneta é sempre melhor que a planilha de Excel, mas uma planilha de Excel sem entender as limitações, por exemplo, de um fluxo de caixa, de um custo por desembolso, né, das variabilidades de capital de giro entre categorias animais, pode ser sim maléfico para suas tomadas de decisão. Mais do que isso, monitore sempre o capital investido. Vou repetir aqui novamente algo que eu já repeti em vários outros vídeos. A gente aqui não está nem falando de capital investido em terra. A gente está falando no capital que está investido no seu parque de máquinas de fazer carne, no seu capital de giro que está em cima da sua terra. E isso é muito importante. Avaliar a oportunidade que o seu rebanho tem. A oportunidade, portanto, do seu capital investido. Não é necessariamente olhar para o custo especificamente e colocar o custo lá na sua linha de cálculo de custo de arrobas, mas é entender que ele tem uma oportunidade, que esse dinheiro que está preso na forma de animais mais pesados, no caso desse exercício da aula de hoje especificamente, pode ser melhor rentabilizado em animais mais leves. Portanto, muito importante isso para o seu dia a dia. Porque, de novo, um mapa errado é pior do que não ter mapa. O mapa errado te leva para o abismo, você vai fechar o olho, vai confiar no mapa e não vai ter o questionamento se de fato está indo para o lado certo. Não ter mapa vai te manter muito mais atento quanto a algumas tomadas de decisão, se obviamente esse mapa que tiver em mãos for errado. Simplificação não é sinônimo de boas análises, porque afinal de contas, nós enquanto Perfarm queremos que sempre que você se aproxime daquela placa na estrada que você está dirigindo sua caminhonete, olhe para as placas de retorno e entenda, pense, tem uma foca ali de baixo. Foca no retorno, gente. Esse animal úmido que vive nos mares, né? Esse animal que emite sons pitorescos. Enfim, não sei como vou imitar a foca aqui, mas é para ficar bem gravado na sua cabeça. Se você quer ter uma boa renda familiar, quer permanecer na atividade, foca no retorno. Vamos, gente, fazer o pecuarista ganhar muito dinheiro, porque a gente tem a convicção que muitas estratégias de manejo da pecuária dão mais dinheiro do que qualquer outra atividade da economia brasileira. Agora a pergunta que fica, você está dentro desse grupo que ganha mais dinheiro do que qualquer outro negócio da economia? Fique conosco e até a próxima. Um grande abraço, gente! Tchau, tchau!